Olhando para o papel crescente das tecnologias e dos sistemas de informação ao nível da saúde, vou dividir agora a apresentação em duas partes. Numa primeira parte é como é que as tecnologias têm ajudado a combater o vírus e numa segunda parte como é que, com alguns exemplos concretos, como é que se pode também combater os impactos do vírus na nossa realidade. Começava muito por esta primeira ideia, como é que estes TICs podem ajudar a combater o vírus. Trago-vos alguns exemplos, como digo, que é sempre mais fácil de entender. Eu gostava de trazer um exemplo, que é o exemplo da Coreia, como é que a Coreia conseguiu, de uma forma relativamente rápida, conter o vírus, usando de uma forma bastante abrangente tecnologias de informação e comunicação. Alguns exemplos que podemos tirar da experiência da Coreia têm a ver com o papel das tecnologias no distanciamento social, seja via informação, seja via um aumento da telemedicina, seja numa ampla informação que foi disponibilizada aos coreanos para o seu trabalho remoto, como é que podem fazer essa sua atividade remotamente. Uma outra dimensão tem a ver com a localização do Covid, ou seja, a rápida disponibilização de testes pela população permitia saber onde estavam os principais focos e tomar medidas de contenção desses mesmos focos. E aí teve um papel muito crítico a inteligência artificial e a capacidade de tratar de uma forma massiva os datas, esta ideia do Big Data, para potenciar precisamente o papel dos testes. E a análise de dados em larga escala foi algo em que as tecnologias deram um contributo relevante. Depois também ao nível do tratamento, identificar interações entre medicamentos, terapias, uma intensiva utilização de informação que eles conseguiam recolher, usando as tecnologias, conseguiam procurar as melhores soluções. E também como é que as tecnologias permitiam o achatar da curva. Aí temas de recolha e partilha de informação, um amplo registro das viagens dos coreanos e de locais onde era possível fazer testes e onde era possível aceder às máscaras, tiveram um papel relevante neste achatar da curva. Isto é um primeiro exemplo, o exemplo da Coreia. Trago-vos outro exemplo que tem a ver com este fenómeno que se gerou a nível mundial de partilha de informação, partilha de dados e de investigação. A sequenciação do genoma do vírus foi partilhada ao fim de poucos dias e foi partilhada de uma ampla forma que permitiu ter realmente um crescimento muito significativo em termos de investigação. E aí as tecnologias tiveram realmente um papel muito importante, seja porque os avanços permitiram uma redução do custo, como os avanços e o trabalho que se fez permitiu conhecer melhor como é que o vírus se espalha, a velocidade com que se espalha e estimar o número de pessoas que iam estando infectadas. E viu-se surgir, ao nível da investigação científica, muitos papers, muita informação que permitem partilhar esta informação em todos aqueles que possam ter um papel ativo e conhecedor deste fenómeno. Ou seja, as tecnologias ao serviço da partilha e da investigação. E depois também o tema da inteligência artificial, o papel que esta tecnologia pode ter. Pode ter em que dimensões? Em dimensões de processar precisamente esta quantidade massiva de literatura que foi sendo gerada, o estudar do próprio ADN e da estrutura do vírus, conseguir analisar várias hipóteses, várias aplicabilidades de medicamentos e usando tecnologias de network medicine, inteligência artificial e a fusão das duas, este artigo da BBC fala precisamente na identificação de potenciais medicamentos para combater o vírus. Outro exemplo que conhecemos amplamente, a nossa realidade, o papel da linha de saúde 24, na triagem, no garantir da assistência, na informação e no registro. Ou seja, outra dimensão de serviço à população em que as tecnologias desempenham um papel muito relevante. Vemos nesta imagem uma ampla utilização dos sistemas para fazer o trabalho desta linha. Outro exemplo, esta informação que podemos recolher praticamente desde o início da pandemia, desde a chegada do vírus, numa primeira fase à China e depois a sua evolução ao longo do planeta. Os números de casos, onde é que eles estavam, é uma informação que é importante para disseminar e preparar a chegada dos vírus aos vários contextos
sejam países, sejam sociedades e afins. Outra dimensão relevante. Ou seja, numa primeira ideia, como combater. Depois, noutra segunda ideia, como reduzir o impacto do vírus. E aí, a partilha de informação e a resposta coordenada, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde teve que criar, usando amplamente tecnologias de informação, são um exemplo da redução ou do interesse de reduzir o impacto deste fenómeno. Outro exemplo, e que nós vimos, isto é uma notícia recente, que é a necessidade de aumentar as teleconsultas, precisamente para garantir que haja menos deslocações dos doentes e das pessoas que procuram assistência e reduzir também os contactos. Ou seja, este crescimento que houve precisamente para reduzir o impacto da doença em populações particularmente debilitadas. Mas não são só coisas positivas ou vertentes em que podemos reduzir o impacto ou combater o vírus. Há também um fenómeno de vários desafios ao nível das tecnologias. E é disso que gostava de vos falar. Alguns desafios que realmente este vírus e a sua ligação com as tecnologias nos trazem. Logo à partida, o garantir de capacidade. E um tema que vimos foi que disparou o tráfego de internet. E há notícias em que falam que em alguns locais triplicou o tráfego de internet. Isto é um desafio e que é de alguma forma importante conhecer e ver que isto pode ter impacto na capacidade das pessoas fazerem o seu trabalho. Garantir comunicações, disponibilizar os equipamentos, o software, as comunicações para garantir que as coisas continuem a funcionar o melhor possível. Outro desafio é o garantir o acesso à informação e aí a necessidade de conseguir ter VPNs ou ter a capacidade de aceder remotamente à informação que está no hospital ou que está no consultório, a necessidade de garantir este tipo de acessos. Depois, o garantir o acesso aos equipamentos. E aqui, um exemplo, as webcams que se esgotaram, neste caso no Porto, mas como eu sei que também já se esgotaram em outras geografias. Ou seja, ter equipamentos, ter acesso aos equipamentos e que sejam equipamentos com boa qualidade para fazer aquilo que é necessário. Outros desafios têm a ver com problemas de confidencialidade, e todos aí conhecemos as preocupações que surgiram nas notícias sobre o Zoom e as questões de segurança associadas ao Zoom e outras tecnologias. O suporte remoto aos utilizadores, absolutamente central. Os utilizadores, muitos tiveram que se deslocar para as suas residências e claramente tiveram que aumentar a sua capacidade informática e a capacidade de resolver alguns problemas que iam tendo. É também um grande desafio que se coloca às tecnologias, este suporte. E, por fim, também um outro tema, que é o tema da segurança informática. Na organização, na instituição onde estávamos, tínhamos um conjunto de seguranças informáticas, medidas, sejam elas de software e hardware, que garantiam questões de segurança, de proteção contra ataques, que em casa não existem. Ou seja, há aqui um grande desafio de procurar aumentar, mesmo em ambiente doméstico ou em ambiente diferente do institucional, a segurança informática. E aqui a questão do elo mais fraco. Se o elo mais fraco é a nossa residência, podemos, a partir de um ponto mais fraco, seja a nossa residência, seja o sítio onde estivermos a aceder à internet, podemos comprometer uma informação que é bastante crítica, não é? Ou seja, é um grande desafio e alguns dos quais, de certeza, que o engenheiro Rui Gomes irá também falar deles numa perspectiva mais prática e de terreno. Gostava de terminar com esta frase de uma pessoa ligada, um responsável da Organização Mundial de Saúde, precisamente sobre o tema do digital. E ele fala aqui, e por isso é que eu sublinhei algumas palavras, o tema da preparação, que é crítica, o tema da união e a ideia de preparar digitalmente a recuperação do Covid. Isto é bastante central, ou seja, o digital tem um papel muito importante e vai ter um papel muito importante e cada vez mais crescente na nossa sociedade. E a frase termina de algo que eu acho que é muito interessante, que é: precisamos todos, estamos todos no mesmo barco e isto é um esforço conjunto de todos.